Oi pessoal, tudo bem? Primeiro, quero deixar aqui o meu agradecimento para as pessoas de um passado distante que tinham ortografia ruim e também para pessoas implicantes que reclamavam com quem tinha ortografia ruim. A gente sabe várias coisas sobre a história das línguas com ótima precisão graças a essas pessoas. Mas glossonauta, como assim? Explica isso direito. Certo, vamos lá. Hoje vamos voltar ao passado. Vamos à Idade Antiga e daremos uma olhada em alguns dos elementos iniciais da transformação do latim em línguas românicas, como o português. Num vídeo recente, eu expliquei por que dizer latim vulgar, apesar de ser correto, é impreciso. Se quiserem, podem dar uma olhada lá depois. Hoje, a gente vai dar uma olhada numa variedade específica de latim vulgar, ou seja, de latim popular, que uma pessoa registrou por escrito. É um trabalho do século III que terminou sendo atribuído a alguém chamado Probo, ou em latim, Probus. É uma lista conhecida como Appendix Probi, apêndice de Probo, em que a gente pode ver várias mudanças que estavam acontecendo na fala popular, que terminaram se consolidando em línguas românicas. Então, no vídeo de hoje, vamos ver algo de valor imenso para a linguística histórica, uma lista de quase 2 milênios de um grande reclamão, ou seja, um cara fez uma lista enorme só para corrigir a ortografia dos outros, e fez isso escrevendo da seguinte forma: é assim, não assim, é assim, não assim, e assim continua. O legal é que a implicância dele tem um valor enorme para os linguistas, porque ele apresentou não só a grafia correta, mas ele também disse como não era para ser. Para a linguística histórica, as pessoas que registraram como a pronúncia foi mudando com o tempo têm grande valor. E entre aqueles que registraram isso, temos as pessoas que não conheciam direito a ortografia das palavras e escreviam do jeito que falavam, e as pessoas que descreveram como não deveria ser, registrando assim o que estava de fato acontecendo com a língua. Eles conseguiram fazer com que a língua não mudasse? Não. Isso é impossível, mas deixaram um registro valioso das mudanças e em que época estavam acontecendo. Por meio dos textos dessas pessoas, a gente pode conhecer de forma mais clara, de forma mais detalhada, como a língua foi mudando com o passar do tempo. Gente com ortografia perfeita não ajuda para essa finalidade específica, porque não importa quanto a pronúncia tenha mudado, essas pessoas não refletem isso na escrita delas. Ainda assim, de vez em quando, pessoas com boa grafia fazem comentários úteis, como Santo Agostinho de Hipona, que mencionou que, na época e no local onde ele vivia, as pessoas não distinguiam mais entre vogais longas e vogais breves em latim, e, além disso, que era comum não pronunciarem o H do latim, apesar de os professores continuarem ensinando que se deveria pronunciar numa fala mais cuidada. No caso dele, essas menções não foram para reclamar de as pessoas falarem assim, mas para reclamar que tinha gente que odiava a pronúncia, por exemplo, da palavra hominem como hominem, sem o H, mas essas mesmas pessoas não tinham nenhum problema em odiar um ser humano, que é o que significa a palavra hominem, ou seja, tinham mais preocupação com a palavra pessoa do que com as pessoas. Nesse texto, ele estava reclamando de darem mais importância a ensinos relacionados com a língua do que aos ensinos de Cristo. Mas, ao fazer essa exortação, ele também nos deixou informações linguísticas importantes sobre as mudanças de pronúncia que estavam acontecendo lá. Vide quomodo diligenter, observent filii hominum pacta litterarum et syllabarum, accepta a prioribus locutoribus, et a te accepta aeterna pacta perpetue salutis neglegant. Ut qui illa sonorum vetera placita teneat, aut dociat, si contra disciplinam grammaticam sine aspiratione prime syllabe, hominem dixerit, magis displiciat hominibus, quam si contra tua precepta, hominem oderit. Concitomo. Vê como os filhos dos homens observam cuidadosamente as indicações das letras e sílabas recebidas dos falantes anteriores e negligenciam as indicações eternas da perpétua salvação de ti recebidas, com o resultado
de que aquele que mantém ou ensina as antigas observâncias que regem os sons do idioma pode desagradar aos homens, mais se ele disser hominem, que significa pessoa, sem aspiração da primeira sílaba, contrariamente ao ensino gramatical, do que se ele odiar uma pessoa, contrariamente aos teus ensinamentos, embora ele seja uma pessoa. Bem, mas como eu já mencionei, hoje vamos dar uma olhada numa lista do século III, conhecida como Appendix Probe, por meio da qual a gente pode ver algumas mudanças que estavam acontecendo no latim popular, um passo inicial para a formação das línguas românicas, como o italiano e também o português. O autor da lista que a gente está prestes a olhar tinha muitas reclamações por causa de ortografia, mas se lá no século III ele tivesse insider, pelo menos por causa de roupa, ele não teria reclamações. E a insider está no mês do cliente. Por isso, para algumas peças, somando o desconto da loja com o meu cupom, você consegue chegar a 50% de desconto, metade do preço. E dessa vez quero recomendar a vocês uma peça que eu uso, mas sobre a qual eu ainda não falei aqui, que são as cuecas da Insider, que vocês podem ver aí na tela. Elas são muito confortáveis e em situações em que a gente termina suando, como em exercícios, você não vai precisar lidar com a cueca que retém o suor. Além do mais, ela não enrola, não esquenta, você não precisa ficar ajeitando e também é anti-odor, como as outras peças deles. É uma roupa inteligente que ajuda a melhorar o dia a dia. E até dia 20 de setembro, quem fizer compras num valor acima de R$ 499 vai ganhar um brinde especial. Então, aproveite lá. Use o cupom GLOSSONAUTA, somando com os descontos da página e consiga até 50% de desconto. Bem, agora vamos dar uma olhada no Appendix Probe. Eu deixei aqui aberto já, certo? Isso daqui é a estrutura de como ele foi escrito originalmente. Então, você vai ter uma coluna com palavras, aí non, né? Você vê que isso se repete em todas as linhas, esse N, com um traço em cima. Isso daqui é o non, escrito de forma abreviada. E depois a mesma palavra, só que escrita de outro jeito, né? Então, é tal coisa, non, tal coisa. Tal coisa, non, tal coisa. E assim se repete, né? Essencialmente é assim, não assim, assim, não assim e por aí vai, tá? Obviamente, seria muito pouco prático a gente usar essa forma aqui, então a gente vai usar a Wikipédia, que tem já algumas dessas entradas aqui adicionadas, né? Não tem tudo, tá? Mas tem o suficiente para a gente dar uma olhada no que precisa, tá? Antes de começar, podemos dar uma olhada no artigo sobre o Appendix Probe na Wikipédia em latim, só por curiosidade mesmo, tá? Vocês vão ver esse parágrafo, né, que explica o que é o Appendix Probe escrito em latim. Ele diz: Appendix probe est linguae latinae creberrimorum errorum index, ou seja, o apêndice de probo é um índice de erros frequentíssimos da língua latina. Esse creberrimorum é o mesmo que frequentissimorum, que seria um sinônimo mais fácil de entender para a gente, né? Esse creberrimorum é um pouco mais difícil, mas significa... Creber significa frequens, é a mesma coisa, né? Frequente. Então, é erros muito frequentes da língua latina. E lembrando que em latim a ordem das palavras era muito mais livre do que em português. Então, vai parecer, aos nossos olhos, vai parecer que está tudo embaralhado. Mas não, é porque o latim tem uma ordem de palavras mais livre. Então, você pode colocar as palavras em lugares mais inesperados para um falante de português. Bem, então é um índice de erros muito frequentes da língua latina. Ab cognito magistro seculi terzi creatus. Criado por um professor desconhecido do século III. Et iterum século VII editus apud clarum monasterium bobiense. E novamente, no século VII, editado ou copiado no conhecido mosteiro bobiense, que seria o mosteiro que fica em Bobbio, na Itália. Tá? Então, esse iterum é de novo, novamente. A gente tem isso em reiterar, né, como repetir. Esse reiterado iterum
editus, apud. Esse clarum, né, em latim pode significar também conhecido, famoso, além de significar claro. Hic index, né, esse índice, qui Neapoli apud bibliotecam nationalem, ou em italiano, Biblioteca Nazionale, servator. Então, esse índice que em Nápoles, na Biblioteca Nacional, é guardado, é conservado, está guardado. Nobis est hodie fons maximus linguae latinae a vulgo adibite. Ou seja, para nós é hoje uma fonte enorme da língua latina usada pelo povo. Et ergo, e portanto, originis linguarum romanicarum. Da origem, né, e portanto, da origem das línguas românicas. E aqui temos alguns exemplos de palavras, né? Esses exemplos da Wikipédia em latim são poucos. Então, para a gente ter mais exemplos para analisar, vamos usar a Wikipédia em português. Tem mais e estão separados em tipos de mudanças. Tá? Então, vamos lá. Esse autor ele fez o seguinte, né? Ele disse, ó, se escreve assim, não assim, assim, não assim, por aí vai. Então, as pessoas estavam pronunciando a palavra speculum como speculum, e isso se refletia na grafia, né? As pessoas terminavam escrevendo assim, speculum. Aí ele diz speculum, non speculum. Masculus, non masculus. Vernáculos, non vernáculos. E por aí vai. Isso daqui nos dá uma indicação de um passo que houve em direção às línguas românicas. Porque vejam, por exemplo, essa palavra speculum em português é espelho, certo? Espelho. Então, o que aconteceu? Temos speculum, que primeiro vai se tornar speculum. Depois a gente perde esse M, né? Fica speculo. E a partir daí você ganha um E de apoio no começo, especulo. Esse clã entre vogais, né? Speculum, termina se sonorizando. Então, especulo, espeglo, espelho, espelho, termina dando espelho. Se você pegar outro exemplo aqui, óculos. Isso deu olho em português. Tá? Então, óculos se torna óculos. A gente perde esse S, óculo. E, mesma coisa, esse CL entre vogais, óculo, oglo, oglio, olho, olho, olho. Termina dando olho. Se pegar outros exemplos, você vai ver vétulos, certo? Nesse caso, vétulos, a gente perderia o U, daria vétlus, vétlus, com T, vétlus. Só que fica ruim de pronunciar tlus, vétlus. E isso termina causando a mudança que vétlus se torna véclus, com C, véclus. E tendo esse C aqui, véclus, vai passar pela mesma mudança que speculum, que dá espelho, e óculos, que dá olho. Então, véclos dá velho. E é daqui que vem a nossa palavra velho. Tá? Aí você se pergunta, pera, mas você disse que o óculos deu olho. Mas por que em português existe a palavra óculos? Né? Óculos para fazer referência a essas lentes que a gente usa, né? Para ver melhor, por exemplo. Simples, porque a palavra óculos nos deu olho. Só que depois, quando a língua portuguesa já estava formada, e a gente já tinha essa palavra olho, e esse objeto aqui foi inventado, decidiram pegar a palavra diretamente do latim clássico, a palavra que significava olho em latim clássico, para fazer referência a isso daqui. Então, a gente chama isso de óculos, os meus óculos, certo? O curioso é que pegamos a palavra óculos do latim e nós já estamos fazendo com ela a mesma coisa que aconteceu nesse período aqui, quase 2000 anos atrás. Porque é muito comum que, em vez de óculos, as pessoas pronunciem óculos, os meus óculos, certo? Então, a mesma coisa que aconteceu aqui, óculos se transformando em óculos, está acontecendo hoje. Porque a gente diz óculos, os meus óculos. Então, é o mesmo fenômeno se repetindo. A outra palavra para a gente olhar aqui é viridis, que se tornou virdis. Se ele está dizendo não é virdis, é viridis, é porque as pessoas diziam e escreviam virdis. E a partir do virdis, você perde esse S do final. Na verdade, a gente pensaria na palavra na forma do acusativo, né? Virdem. E aí você tiraria o M do final, virdem, virde, e esse I ele se abre, é um I breve, ele se abre para E, então virde se torna verde.
a origem do nosso verde. Tá? Essa palavra é verde em latim, viridis, verde. Tá? Temos casos também como artículos, que se torna artículos. Tá? Se você aplicar a evolução esperada, perde esse S, artículos, daria artículo. Esse CL, né, ele vai terminar dando lhã, né? E esse I, ele se abre. Então, artículo, arteclo, arteglo, artelho, artelho, artelho. Essa palavra tem a ver com articulação, com articular, artículos. Só que dá em português artelho. Só que você pensa, mas espera, a gente não tem articular, articulação? Sim, porque essas são palavras que foram introduzidas na língua portuguesa com a língua já pronta. A gente pega direto do latim e joga dentro do português. Então, a gente tem palavras convivendo, sendo que uma tem a evolução esperada, como é o caso de olho, e outra, como é óculos, é uma palavra que você pega do latim e joga direto no português com a língua já pronta. E aí você tem duas palavras da mesma origem. Uma que passou pelas mudanças fonéticas esperadas e a outra que não passou, porque você pega do latim e joga direto no português com pouquíssima adaptação. Nenhuma ou muito pouca. Então, a gente tem artelho, mas a gente tem articulação, etc. A gente também tem artigo, que vem daí. Né? Pegaram essa palavra, jogam no português como artículo, só que termina perdendo o L intervocálico e o K se torna G. Então, artículo, artígulo, artigo e fica artigo. Então, daqui a gente tem artigo, a gente tem artelho e a gente tem palavras como articular, articulação, etc. Bem, só que nem todas as mudanças que a gente observa aqui deram necessariamente alguma coisa em português. Você tem esse caso aqui de vernáculos, que deu vernáculos. A evolução esperada seria vernalho em português, mas não temos vernalho, não que eu saiba, pelo menos. Certo? Então, vernalho, se existiu, caiu em desuso. A gente só tem vernáculo. Por quê? Porque a palavra que teria se desenvolvido para se tornar vernalho caiu em desuso. E a gente pegou a palavra vernáculo direto do latim, sem essas modificações. Porque palavras podem cair em desuso, né? Podem desaparecer, isso é normal. Vamos dar uma olhada em outros desenvolvimentos interessantes. Aqui temos o caso da palavra vinea. Ele está dizendo que é vinea, não vinea. Tá? Que é cavea, não cavia. Que é lanquea, não lanquia. Então, o que estava acontecendo aqui? Que as pessoas estavam pronunciando e também escrevendo vinea como vinea, com i, vinea. Estava mudando de pronúncia. Assim como em português, uma palavra como corpóreo pode se pronunciar como corpóreo, com i, corpóreo. Tá? Então, vinea estava se pronunciando como vinea. Vinea. E ele está reclamando aqui dessa escrita aqui, né? Mesma coisa, cavia, lanquia, ele está dizendo, não, é com E, é vinea, cavia, lanquia. Só que o curioso é que, pelo fato de as pessoas serem corrigidas frequentemente, né? Tipo, não é vinea, é vinea. Muitas pessoas começaram a fazer o contrário, pegar palavras que deveriam ser com i mesmo e jogar um e aí. Então, é o caso de lilium, né? O lírio, a flor, lilium. É para ser lilium mesmo, mas as pessoas pensavam, se vinea, na verdade, se escreve corretamente como vinea, então lilium, talvez a forma correta seja lileum. E as pessoas escreviam lileum e ele diz, opa, não é lileum, é lilium mesmo. Tá? Então, isso daqui é uma hipercorreção. As pessoas tentando corrigir uma coisa que, na verdade, já estava correta. Mesma coisa acontece com allium, né? Que é o que deu alho em português. Allium é para ser allium, com i mesmo, mas as pessoas escreviam allium. O equivalente seria o seguinte, a gente pronuncia óleo, né, óleo de cozinha, mas escreve óleo. Então, se alguém pensasse, se óleo se escreve óleo, então alho deve ser áleo. Né? Então, mais ou menos esse tipo de coisa. Né? A pessoa tenta corrigir o que já está correto e comete um erro. Então, são exemplos disso aqui. E isso mostra como a pronúncia estava mudando, como era a pronúncia das pessoas nessa época e nesse lugar. Aqui temos alguns exemplos de transformação de u breve para o, como em columna, que estavam escrevendo colomna,
turma, estavam escrevendo torma, por exemplo. Esses são casos que não chegaram ao português, né? A gente tem turma em português. A gente pegou essa palavra direto do latim clássico, sem modificações. Então, essa forma com O não chegou a nós. Columna, a mesma coisa, a gente diz coluna, né? Pegamos a palavra com U diretamente. Então, algumas dessas palavras que passaram por mudanças não chegaram a nós, porque a gente pegou a palavra diretamente do latim clássico e jogou no português, quando a língua já estava formada. Mas a gente tem sim vários casos de U se tornando O, como em currere, o verbo correr, currere. Ego curro, eu corro, em latim é com U, mas a gente diz eu corro com O. Correr com O, e não correr, não curro. E nesse caso, e em muitos outros, a gente tem exemplos do U do latim se tornando O em português. Currere para correr, dulcis para doce, entre outros. Aqui tem um exemplo legal. Ele diz que é auris, não auricla. Auris é a palavra para orelha em latim clássico. Se você colocasse auris no diminutivo, você teria aurícula. Aurícula é uma orelhinha. Aurícula. E aí a palavra muda, né? De aurícula para auricla. E esse au se monotonga para o. Então, auricla, auricla, auricla. Fica só auricla. Assim como está escrito aqui. Ele diz, não é auricla. Se você vai escrever um bom latim, um latim correto, você usa a forma auris, não auricla. Auricla é o que deu origem à orelha. Então, temos aqui esse CL de novo, né? Auricla. Temos esse I breve que se abre para E. Então, auricla, orecla, oregla, orelha, orelha, orelha. E temos vários casos de palavras no diminutivo que chegaram ao português, como apis, que é abelha, no diminutivo fica apícola. Aí você passa para apícola, apicla, apecla, abegla, abelha, abelha. E também ovis é ovelha, no diminutivo ovis fica ovícola. E ovícola, ovícla, ovecla, ovegla, ovelha, ovelha. Então, temos vários casos de palavras que chegaram a nós pelo diminutivo. Temos aqui exemplos da perda do M final do latim, né? Então, um caso interessante é esse nunquam, que tem essa nasalidade final, se perde, fica nunqua. Ele diz que não é para escrever assim, né? Mas é exatamente essa forma, nunqua, que terminou dando nunca em português. Temos casos da perda do H, né? As pessoas não escrevendo mais o H porque não se pronunciava, né? Então, esse hostie, escrito só como hostie, sem o H, ou esse ad hoc, escrito como adhuc, também sem o H. Outra coisa interessante é essa redução do NS para um simples S, bem constante no português, né? Então, mensa, do latim, nos dá mesa em português, né? Então, ele está dizendo que se escreve com NS. As pessoas não pronunciavam mais mensa, pronunciavam mesa, mas ele está dizendo, escreve-se assim, com N, mensa. Essa palavra não se escreve assa, se escreve ansa, certo? E o interessante é que, mesma coisa que eu mencionei antes, né? Como a grafia correta tem um NS, muitas pessoas começavam a colocar um NS onde não era para ter. Então, pensa, por exemplo, nesse nome, Hércules. Né? O nome não tem N, mas as pessoas, se mesa, na verdade, se escreve mensa, se assa, se escreve ansa, então talvez Hércules se escreva Herculens. E aí, por hipercorreção, as pessoas corrigindo o que já está correto, colocavam um N onde não tinha. Ou em ocasio, de ocasião, ocasio, as pessoas estavam escrevendo ocâncio. Mesmo motivo, né? Se mesa, na verdade, é mensa, então ocasio deve ser ocâncio. E as pessoas tacavam aí um N onde não é para ter. Escreviam errado. Ocâncio é para ser ocásio mesmo. Aqui temos um caso curioso porque é um erro duplo, né? As pessoas colocavam esse N a mais. Ele está reclamando desse N, né? Pelo menos, que não é para ter. É formosos. E as pessoas escreviam com U. Por quê? Porque lembra que eu comentei, né, que o U às vezes se transformava em O. Então, as pessoas escreviam com U porque pensavam que talvez fosse um desses casos em que elas pronunciavam O, mas na grafia original era com U, então colocavam com U quando não era para ser. Escreviam formunsos porque pensavam que, na verdade, isso daqui era para ser um O originalmente, aqui era para ter um N, só que não é. Né? São casos de hipercorreção, as pessoas corrigindo o que já está correto. Aqui temos
perda do v intervocálico, né? Então a antiga palavra rius, que daria rivus, rivus, e depois terminaria perdendo esse v na fala popular, dando rios, que é o que deu rio em português, rio, né? E ele diz, não é rios, é rivus. Ele estava dizendo para escrever assim. Então, em português temos rio e não rivo, que é o que teria dado se esse v tivesse mantido. Aqui temos o caso de pavor, pavor, que em português a gente tem pavor, mas em italiano é paura e em francês é peur. Não é pavura, não é paveur com v, é paura, peur, sem esse v. Em português a gente tem pavor, mas nessas línguas não. E aqui ele mostra a forma paur, que não é a que deu o pavor do português, né? Então, isso aqui se refere à variedade de latim popular, de latim vulgar, desse local. Não se aplica ao que chegou a nós. Temos também aqui... Tá, deixa eu passar aqui alguns exemplos. Esse daqui, interessante, é o de aqua, certo? Dando aqua, com esse k reforçado, aqua. Se isso daqui tivesse acontecido na Península Ibérica, esse reforço do aqua, então a gente diria em português hoje aqua, aqua, mas a gente diz água, o que significa que não houve esse reforço do aqua. A gente tinha aqua mesmo, e aí esse k se sonorizou para g, água, e nos deu água em português. Então, essa forma aqui não se aplica ao que a gente teve na Península Ibérica, nem na França, né? Nem nada disso. Deixa eu ver outra coisa legal para comentar. Aqui, por exemplo, temos tristes. Ele está dizendo que é tristes e não tristos. Ou seja, as pessoas desse local, desse tempo, no latim vulgar daí, diziam tristos. O que teria dado em português tristo. Eu estou tristo. Só que a gente não diz eu estou tristo, a gente diz eu estou triste, certo? Porque nunca tivemos essa forma. A gente dizia tristes mesmo, que deu triste em português. Então, por isso que eu digo que latim vulgar é algo muito impreciso. Por quê? Latim vulgar de onde? De que época? O latim vulgar daqui, dessas pessoas, era assim. Mas o da Península Ibérica, que deu origem ao português, não era assim. É tanto que a gente tem triste e não tristo. Mesma coisa a gente vê aqui em paupera mulier. Ele está dizendo, opa, não é paupera mulier. Tá? Em latim correto é pauper mulier, é o que ele dizia, né? Pauper mulier. Só que essa forma paupera mulier teria dado em português uma pobra mulher. Nós não dizemos uma pobra mulher, dizemos uma pobre mulher. Então, essa forma aqui é a que terminou dando origem ao que a gente tem em português, pauper mulier mesmo, e não esse paupera mulier. Só que em italiano, sim, em italiano você tem uma povera. Povera é o feminino de pobre. Então, o do italiano veio de fato dessa forma aqui, mas não do português. Aqui ele diz que é ipse, não ipsus. Mesma coisa, nada de ipsus em português, porque isso daqui é o que dá esse em português. Então, ipse, epse, esse. A gente diz esse e não isso. Então, esse ipse não se tornou isso daqui no latim popular que deu origem ao português. Então, cada lugar tinha suas próprias variações. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu comentar aqui. Bem, acho que é suficiente. Tem muitas outras coisas que eu poderia comentar aqui, mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte. São as formas como o latim foi mudando na fala popular e os exemplos que a gente tem aqui por escrito. Ele registrou muitas coisas da fala popular, de como as pessoas falavam, né? Deixou isso daí tudo por escrito. Então, a gente consegue saber como as pessoas estavam falando ali, naquele local e naquela época. Isso não quer dizer que todos os falantes de latim estavam falando daquele jeito na fala popular, porque várias dessas coisas que a gente viu aí não deram nenhum resultado em português ou em outras línguas românicas. Por isso que eu falei no meu vídeo sobre o latim vulgar, que latim vulgar é algo muito impreciso, né? As pessoas dizem, em latim clássico era assim, o latim vulgar era assim. Não, pera. Que latim vulgar? Latim vulgar de onde? De que época? Porque latim vulgar significa só latim popular. E a fala popular é muito variada. É a fala popular de onde? De qual época? Porque no latim vulgar de tal lugar, você pode ter uma forma idêntica à do latim clássico. Mas no latim vulgar de tal outro lugar, aí você tem uma forma diferente, sabe? É algo muito variado. Mas pelo menos hoje vocês conseguiram ver um pouco
de latim vulgar, daquele local, daquela época. Vocês viram como as mudanças estavam acontecendo na fala popular, e várias dessas coisas terminaram dando algum resultado em português, em outras línguas românicas. Isso é muito legal. A gente tem aí esses registros de uma pessoa que estava corrigindo a grafia dos outros, e isso terminou servindo não tanto para impedir que essas mudanças acontecessem, né, porque não impediu, as mudanças aconteceram no final das contas, mas para a gente saber quais mudanças estavam acontecendo. Então, serviu de um registro valioso. Bem, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem o seu gostei e compartilhem com outras pessoas que poderiam gostar. Passem também na página da Insider e usem o cupom GLOSSONAUTA para ter um desconto. Até mais, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.